Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar hoje aqui contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Antes do texto, vamos então à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração no qual, apartados das nossas lides diárias, nós possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e igualmente possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Hoje nós pensaremos juntos a respeito do tema da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual. Evidentemente, os irmãos encontrarão muitas referências ao tema no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, no conjunto de respostas às questões que vão de 149 a 165. Essas questões tratam da alma após a morte, tratam da sua individualidade, da vida eterna, da separação da alma e do corpo e da perturbação espiritual. No entanto, gostaria de trazer para os irmãos 3 textos que apresentam uma bem fundamentada perspectiva a respeito desse tema. Traremos um trecho do livro Linha 200, de Emmanuel, um outro trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, e um trecho do livro Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles. Esses trechos nos fazem pensar no retorno ao mundo maior, na vida eterna, que é a vida do espírito, e a respeito da transitoriedade do corpo. Assim, como nascemos na Terra, também nós passaremos pelo fenômeno natural da morte, a cessação da vida física, da vida biológica. Nos fazem refletir a respeito do apego, que pode ser tão forte que muitos não conseguem se libertar, mesmo após a morte. No livro Depois da Morte, Leon Denis nos diz que, em todos os tempos, luzeiros da verdade têm baixado a humanidade. Todas as religiões têm tido o seu quinhão. Mas as paixões e os interesses materiais, bem depressa, velaram, desnaturaram seus ensinos. O dogmatismo, a opressão religiosa, os abusos de toda espécie levaram o homem à indiferença e ao ceticismo. O materialismo espalhou-se por toda parte, afrouxando os caracteres, alterando as consciências. Mas a voz dos espíritos, a voz dos mortos fez-se ouvir. A verdade surgiu novamente da sombra, mais bela, mais brilhante que nunca. E a voz disse: morre para renasceres, para te engrandeceres, para te elevares pela luta e pelo sofrimento. A morte não é mais um motivo de terror, pois atrás dela vemos a ressurreição. Assim nasceu o Espiritismo. Conjuntamente, ciência experimental, filosofia e moral. Ele traz-nos uma concepção geral do mundo, dos fatos e das causas. Concepção mais vasta, mais esclarecida, mais completa que todas as que a precederam. O Espiritismo esclarece o passado, ilumina as antigas doutrinas espiritualistas e liga sistemas aparentemente contraditórios. Abre perspectivas novas à humanidade, iniciando-a nos mistérios da vida futura e do mundo invisível. Mostra-lhe sua verdadeira situação no universo. Faz-lhe conhecer sua dupla natureza, corporal e espiritual. E descortina-lhe horizontes infinitos. De todos os sistemas, este é o único que fornece a prova real da sobrevivência do ser e indica os meios de nos correspondermos com aqueles a quem chamamos impropriamente mortos.
Por ele podemos ainda conversar com esses que amamos sobre a terra e que acreditávamos perdidos para sempre. Podemos receber seus ensinamentos, seus conselhos, aprendendo a desenvolver pelo exercício esses meios de comunicação. O Espiritismo revela-nos a lei moral, traça o nosso modo de conduta e tende a aproximar os homens pela fraternidade, solidariedade e comunhão de vistas. Indica a todos um alvo mais digno e mais elevado que o perseguido até então. Traz consigo o novo objetivo da prece, uma necessidade de amar, de trabalhar pelo benefício alheio, de enobrecer-nos a inteligência e o coração. A doutrina dos espíritos, nascida em meados do século XIX, já se espalhou por toda a superfície do globo. Muitos preconceitos, interesses e erros retardam-lhe ainda a marcha, mas essa pode esperar, pois o futuro lhe pertence. É forte, paciente, tolerante e respeita a vontade dos homens. É progressiva e vive da ciência e da liberdade. É desinteressada e não tem outra ambição que não seja a de fazer os homens felizes, tornando-os melhores. Traz a todos a calma, a confiança, a firmeza na prova. Muitas religiões, muitas filosofias se têm sucedido através das idades. Jamais, porém, a humanidade ouviu tão poderosas solicitações para o bem. Jamais conheceu doutrina mais racional, mais confortante, mais moralizadora. Com a sua vinda, as aspirações incertas, as vagas esperanças desapareceram. Não mais se trata dos sonhos de um misticismo doentio, nem dos mitos gerados pelas crenças supersticiosas. É a própria realidade que se revela. É a afirmação viril das almas que deixaram a terra e que se comunicam conosco. Vitoriosas da morte, pairam na luz acima do mundo, que conseguem e guiam por entre as suas perpétuas transformações. Esclarecidos por elas, conscientes do nosso dever e dos nossos destinos. Avancemos resolutamente no caminho traçado. Não é mais o círculo estreito, sombrio, insulado que a maior parte dos homens acreditava ver. Para nós, esse círculo distende-se a ponto de abraçar o passado e o futuro, ligando-os ao presente para formar uma unidade permanente, indissolúvel. Nada perece. A vida apenas muda de formas. O túmulo conduz-nos ao berço, mas tanto de um como de outro lado, elevam-se vozes que nos recordam a imortalidade, perpetuidade da vida, solidariedade eterna das gerações, justiça, igualdade, ascensão e progresso para todos. Tais são os princípios da nova fé, e esses princípios apoiam-se no inabalável método experimental. Podem os adversários dessa doutrina oferecer coisa melhor à humanidade? Podem, com mais eficiência, acalmar-lhe as angústias, curar-lhe as chagas, conceder-lhe esperanças mais doces e convicções mais fortes? Se podem, que o digam, que forneçam a prova de suas asserções. Mas, se persistem em opor afirmações desmentidas pelos fatos, se em substituição apenas oferecem um inferno ou nada, estamos no direito de repelir com energia seus anátemas e sofismas. Vinde saciar-vos nessa fonte celeste, vós todos que sofreis, vós todos que tendes sede da verdade. Ela verterá em nossa alma o frescor e a regeneração. Vivificados por ela, sustentareis mais animadamente os combates da existência. Sabereis viver e morrer dignamente. Observai com assiduidade os fenômenos sobre os quais repousam esses ensinos, mas não façais deles um divertimento.
refleti que é muito sério o fato de nos comunicarmos com os mortos, de receber deles a solução dos grandes problemas. Considerai que esses fenômenos vão suscitar maior revolução moral do que as que têm sido registradas pela história, abrindo a todos os povos a perspectiva ignorada das vidas futuras. Aquilo que para milhares de gerações, para a imensa maioria dos homens que nos precederam, tinha sido uma hipótese, torna-se agora uma realidade. Tal revelação tem direito à vossa atenção e ao vosso respeito. Utilizai-a somente com critério, para vosso bem e de vossos semelhantes. Nessas condições, os espíritos elevados assistir-vos-ão, mas, se vos servirdes do espiritismo para frivolidades, sabei que vos tornareis presas inevitáveis do espírito de enganadores, vítimas dos seus embustes e das suas mistificações. E tu, meu irmão, meu amigo, que recebeste essas verdades no teu coração e que lhes conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar nesse mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esboroam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Já no segundo texto, no livro Linha 200, Emmanuel nos diz: como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. Não ouvides que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhecem a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhes traz, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que te não falte bom ânimo a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado, após longo tempo de esperança e lição, ofertam no desespero que os martiriza singela imagem de quantos se retiram do plano físico, desalentados e irredimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido, quando não sorvem a cada instante largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhes impõe, à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais em que se congregam familiares e amigos a lhe reclamarem
a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás em reação compulsória o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo tua lavoura de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Isso é o que acontecerá. Nossa volta está programada. Temos tempo de validade. Já em momentos de coragem, no capítulo 9, Joana de Ângeles, nesse capítulo que tem como título Certeza e Incerteza, diz que a incerteza quanto ao momento da ocorrência da morte deve constituir para o homem a mais séria advertência a respeito da transitoriedade do corpo físico. Dentro de 5 minutos, por meio de uma parada cardíaca, de 5 anos em um acidente de veículo, ou de 50 anos por uma enfermidade de longo prazo, dolorosa. Ninguém sabe quando acontecerá o desprendimento da alma em relação à matéria. Uma compleição física sadia nem sempre compete com segurança ante uma organização frágil e enfermiça, porquanto a primeira pode interromper-se, enquanto a outra, talvez, permaneça desafiadora. Um corpo juvenil, atraente e promissor, cede campo para que fique um ser caquético, deficiente físico e mental. A criança rica de energias deperece ao tempo que o enfermo desenganado recupera-se. O espírito é o que conta no processo reencarnatório. Os seus atos pretéritos geram-lhe os mecanismos de prolongamento ou abreviação da vilegiatura. Nenhuma exceção, porém, produzindo clima de privilégio entre a morte. As doenças visitam ricos e pobres com a mesma indiferença, belos e deformados com igual liberdade, moços e idosos de maneira equivalente, bons e maus com naturalidade. Decompõem-se os corpos sob condições idênticas, nivelando-se as formas e assumindo os mesmos critérios transformadores. A mente, refletindo o estado de evolução intelecto-moral, responde pela maneira como cada pessoa enfrenta a vicissitude do desgaste e o fenômeno da morte. Morrer, portanto, é acontecimento inevitável. Bem morrer ou morrer bem depende da conduta de cada indivíduo. Aqueles que vivem bem desfrutam dos favores terrestres. Nem sempre morrerão felizes. Quantas pessoas se deixaram desequilibrar pelos insucessos que lhes cabia vencer? Enfrentam a morte em estado de desventura. Somente quem soube aplicar o patrimônio do tempo com eficiência, bem morre, libertando-se e sendo ditoso. Pensa na morte como te preocupas com a vida. Harmoniza-te ante a sua realidade, permanecendo preparado para a sua ocorrência. Se forem breves os teus dias terrestres, busca vivê-los com intensidade positiva. E se te forem longos os anos, utiliza-os com sabedoria. Essa incerteza de quando se dará e essa certeza de que a morte virá são o díptico da vida orgânica na qual te movimentas. Faze a luz do discernimento íntimo com o Evangelho de Jesus e seja em que situação for, permanece em paz e feliz. Ficamos todos em paz.